Mas, rapaz, que atropelo da Internazionale para cima do Milan. 5-1 no Derby de Milão. Esse é um dos assuntos do vídeo de hoje. Eu ia esperar a rodada terminar para poder fazer o clareou da rodada e também quem apagou nessa rodada, mas já temos os escolhidos, então por isso o vídeo saindo um pouco antes do que o normal, lembrando que teremos vídeo de prévia para a Liga dos Campeões que começa na próxima terça-feira. Ainda vou ver como vou dividir os vídeos, mas teremos mais vídeos antes da Liga dos Campeões começar. Peço que você se inscreva no canal, muita gente chega aqui, assiste ao vídeo, mas não se inscreve no canal. Não custa nada, você se inscreve e passa a participar um pouco mais aqui da nossa comunidade. Curte o vídeo, que eu sei que você vai gostar, e deixa os comentários, porque isso também me ajuda pra caramba, beleza? Seguinte, obviamente, o clareou da rodada, o grande destaque desse fim de semana foi a vitória da Internazionale para cima do Milan. Eu tenho, inclusive, aqui durante todo esse início de temporada, falando o quanto que eu gosto da proposta desse Milan, de como ele trouxe reforços que dão variedade para que o time chegue ao ataque, principalmente. Era um time que na temporada passada faltava um pouco de elenco, nessa trouxe jogadores interessantes e que já estão dando muito retorno nesse início de temporada. Não é à toa que as duas equipes chegaram com 100% pro derby, as duas tinham 3 jogos e 3 vitórias. Agora, a Internazionale é a líder isolada do campeonato italiano, são 4 jogos e 4 vitórias, 13 gols marcados e apenas um gol sofrido, que foi justamente o de hoje. Quem marcou o gol pro Milan foi o Rafael Leão. Na Inter a gente teve o Mkhitaryan marcando 2 gols, um gol do Thuram, um gol do Çalhanoğlu e um gol do Fratesi. Tô olhando pra cá de vez em quando, que é pra não dar nenhuma informação errada pra vocês, já que a minha memória é muito ruim. Inclusive, que semana do Fratesi, hein? Que semana do Fratesi. O Fratesi fez 2 gols pela seleção italiana, hoje fez gol no derby. Ele que tá emprestado à Inter, ele é do Sassuolo, se eu não me engano, um contrato até 2026. Foi uma Internazionale que a gente viu muitas vezes lá naquela Internazionale campeã italiana, o último ano, né, que a Inter foi campeã italiana, antes do Napoli, no caso, que a gente via muita intensidade e muita velocidade. É um time muito forte fisicamente, muito veloz e que obviamente também tem muita qualidade técnica, mas que eu achei que fosse sofrer mais com as saídas dos jogadores principais desta equipe, né? O Onana saiu, lá na frente saiu tanto o Dzeko quanto o Lukaku. Eu ainda, e quem pegar aqui os vídeos do canal mais pro início da temporada, vai me ouvir falando que eu ainda quero ver o Thuram se provar e se adaptar na Internazionale, no futebol italiano, e ele tem feito isso nesse início de temporada. O encaixe dele é muito bom. Ele ele já tem 2 gols na temporada, mas não é que ele tá um absurdo de bolas nas redes, mas ele já tem também, se eu não me engano, são 2 assistências. Então é um jogador que se encaixou muito bem nessa Internazionale do Inzaghi e que me surpreendeu o resultado. No vídeo que eu fiz prévia aqui do canal, eu fiz um mano a mano, onde a Inter levou um pouquinho de vantagem, mas eu disse que eu gostava mais do futebol do Milan, mas que a Inter chegava talvez mais pronta em termos de equipe para esse jogo em especial, ainda que o Sommer não tivesse sido tão testado. Foi um muito bom jogo de futebol, independente do resultado. A Inter mostrou por que ela é considerada por muitos a grande favorita para essa temporada, para levar título de campeonato italiano, enfim, do futebol italiano. Acho que na Liga dos Campeões, título, obviamente, ela não tá na prateleira, tá longe de estar, apesar de ser finalista, está longe de estar na prateleira de favorita, mas é uma Inter que mostra a sua força e que diz, olha, perdi jogadores importantes, mas a minha base ainda está aqui e a minha intensidade, o meu estilo de jogo, a minha forma de jogar e de transformar o adversário em um adversário pior do que ele é, e foi isso que a Inter fez hoje com o Milan, ainda está aqui. Então obviamente pra gente ficar de olho nessa Internazionale. Pra gente falar alguns detalhes aqui do Milan,
O Milan tinha desfalques na defesa e acho que isso fez diferença porque o jogo individual do Kjaer foi muito ruim e acho que o do Thiaw hoje também não foi bom, então o Milan faltou concentração, enfim, individualmente acho que a defesa do Milan não estava bem e no meio-campo, o meio-campo do Milan não conseguiu acompanhar o meio-campo da Internazionale. É um time que, até pelas peças que tem, é um time mais leve, é um time menos físico, então isso acabou pesando junto com um dia ruim de quase todos os jogadores. Em alguns momentos faltou concentração, então o Milan acabou sendo punido até o 3-1, porque a Inter faz 2 e depois o Rafael Leão faz 1. Até o 3-1, a gente viu bons momentos do Milan. O Milan chegou a pressionar a Inter em alguns momentos. É um time que gosta muitas vezes de ter a bola ali mais no campo do adversário, mas acabou não convertendo as chances que teve, e aí depois do 3-1 a Inter vai embora e de fato leva esse primeiro round do campeonato italiano, já que os dois vão se enfrentar 2 vezes, mas é curioso que a Inter sabe vencer este Milan. E essa Inter, porque nos últimos 5 derbys são 5 vitórias da Internazionale, isso nunca tinha acontecido na história, então é um jogo pra gente ver uma Internazionale fazendo uma declaração de que ela é sim forte para essa temporada. Ainda falando de campeonato italiano, outro destaque, antes de falar do meu apagou da rodada, vamos dar um destaque aqui para a Juventus, porque como a Juventus não tá na Liga dos Campeões, eu acabo falando até um pouco menos, e falei no início da temporada que não é uma equipe que eu vejo jogar muito bonito, que eu espero muita coisa, apesar de ser muito competitiva e de estar sim na briga pelo campeonato italiano, até porque, vamos lembrar, terá menos jogos do que os outros, né? Não está em nenhuma competição europeia, né? Essa temporada tá punida, então ela vai ter mais descanso, ela consegue se concentrar apenas no campeonato italiano e eventualmente na Copa Itália, enfim. Mas não tem os mesmos compromissos que Inter, Milan, Lazio, Napoli e também quem tá em Europa League e Conference League. Então é uma Juventus que fez um jogo hoje muito interessante, venceu a Lazio por 3-1, 2 gols do Vlahovic, 1 gol do Chiesa. São 2 jogadores que eu gosto demais, mas que, na minha opinião, perdem um pouco de evolução e de liberdade, de estilo de jogo com a forma como o Allegri não só joga, mas como ele trabalha, mas é uma Juventus que em alguns momentos mostra um futebol bem interessante, com troca de passes, com ultrapassagens. Foi uma Juventus hoje bonita assim de ver jogar em diversos momentos. O primeiro jogo da temporada foi um pouco assim. A gente precisa ver o quanto que essa Juventus consegue manter esse futebol um pouco mais bonito, digamos assim. Não sei se é mais bonito, mas enfim, mais envolvente, mais agradável, talvez, dentro da filosofia do Allegri. Mas que é uma Juventus competitiva, isso não tenho dúvida. E o fato de não ter competições europeias pode dar uma chavinha aí a mais para essa Juventus brigar realmente por um título italiano. Então, esses foram os meus 2 destaques da rodada. A gente vai agora para quem apagou nessa rodada. Lembrando você que ainda não está inscrito no canal para se inscrever no canal, porque isso super me ajuda. Curte o vídeo por aqui, gostou da vitória da Internazionale, é torcedor do Milan e está decepcionado? Comenta aqui também, assim como você que é torcedor da Juventus e que se surpreendeu, talvez, com o futebol mais alegre, digamos assim, hoje do time de Allegri vencendo a Lazio. Vamos lá, quem apagou na rodada, obviamente não tem para onde correr, foi o PSG. O PSG perdeu para o Nice 3-2 na sexta-feira no Parque dos Príncipes. É verdade que foi um time um pouco modificado do que a gente viu nas duas rodadas anteriores, que foi um PSG que jogou melhor, que foi mais coletivo, em especial. Acho que a não titularidade do Ugarte na partida contra o Nice foi muito decisiva para o resultado. É um jogador que, para mim, talvez, tirando o Mbappé, claro, é o melhor jogador do PSG na temporada. Ele protege muito bem a defesa, ele é o cara que tem
feito o PSG conseguir estar equilibrado para atacar bem com a qualidade que tem no ataque. Ele não começou titular, até porque o Luiz Henrique não disse isso, mas porque ele disse que na verdade não faz rotação e que tem mais de 11 titulares, enfim. Quem entrou em campo foi o Soler e não foi bem. Obviamente também muda um pouco as características e aí ele precisou movimentar um pouco o meio-campo. O Vitinha também não fez boa partida. O Vitinha, pra mim, é um jogador... Já falei isso aqui várias vezes, então não vou ficar repetindo, mas eu acho que o PSG precisaria de um jogador de um nível acima do Vitinha, mais pronto que o Vitinha. E a gente viu um PSG que, como eu tenho dito isso, eu acho que a gente vai ver isso durante toda a temporada, falta jogador de qualidade no meio-campo. Quando a gente vê o time titular de meio-campo, é um bom time. O meio-campo falando apenas, tá? Porque o resto eu acho muito bom. Com o Gart centralizado, com o Emery, que joga muito bem, e o Vitinho eventualmente no bom dia, beleza. Mas você tem pelo menos dois, na minha opinião, dois muito bons jogadores, numa fase muito boa, e apenas um que eventualmente pode ali não estar tão bem. Mas você não tem substitutos nem no mesmo nível, nem, obviamente, acima. Se tivesse acima, seria titular. Então, eu acho que na hora que você tirou uma peça que estava funcionando, o meio-campo já não foi o mesmo. E eu acho que esse PSG vai sofrer com criação no meio-campo. E outra coisa que eu acho que influenciou nessa derrota no PSG é que, como falta esse jogador de criação, mesmo com o time titular, mesmo com o meio-campo titular, o Asensio estava jogando como falso 9, e como o Gatti não é o jogador de criação, o Emery também não é, assim, ele ajuda, mas ele não é o cara para ser de criação. E o Vitinha acaba abrindo muito, a gente tem visto, né, essa troca um pouco de posição com o Mbappé, para que o Vitinha abra, puxa a marcação e o Mbappé tenha mais espaço livre para entrar na diagonal na área. A gente tem o Asensio como falso 9, voltando um pouco, o Mbappé entra mais centralizado, e o Asensio muitas vezes é esse cara mais na criação centralizada. E o Asensio não jogou na última partida, ele tá fora pelo próximo mês, mais ou menos. Quem jogou foi o Gonçalo Ramos, e o Gonçalo Ramos não faz esse papel. Ele tem um papel mais centralizado, na verdade nem mais centralizado, mais avançado. Ele não retorna tanto pro meio-campo na hora que o meio-campo faz essa movimentação, do Vitinho abrir, do Asensio voltar, do Mbappé entrar pra área. Então, acho que isso também influenciou na falta de criação e de volume de jogo na transição meio-campo-ataque do PSG. Dito isso, Mbappé fez 2 gols, ele chegou a 7 gols em 4 partidas, sendo que na verdade são 3 partidas e meia, porque primeiro jogo do PSG na temporada ele ainda estava fora, segundo jogo ele só entrou no segundo tempo, então Mbappé fazendo um belíssimo início de temporada, mas o time precisa acompanhar. Na minha opinião, Gonçalo Ramos vai perder a vaga pro Colomboigny. O Colomboigny entrou no segundo tempo, fez uma das assistências pro gol do Mbappé, se eu não tô maluca, acho que foi. Eu acho que ele vai roubar a vaga do Gonçalo Ramos. Dembélé precisa mostrar um pouco mais. Ele tem criado muito volume de jogo, na verdade, mas o último passe dele não tem funcionado, ele ainda tá um pouco perdido, assim, em campo, então precisa render um pouco mais. E para esse PSG também ser mais efetivo no ataque, sem ser o Mbappé. Se eu não me engano, o PSG tem 10 gols na temporada e são 7 gols do Mbappé, acho que é isso. Então, o PSG precisa ter mais alternativas de ataque, de gol, né? Não pode ser apenas o Mbappé. Seguinte, 8 pontos em 5 rodadas pro PSG, mas, e eu li alguns torcedores falando isso, na temporada passada o PSG tinha mais pontos nesse momento do campeonato do que agora, mas os torcedores dizem, eu conversei com alguns, enfim, vi alguns falando nas redes sociais, que eles estão mais tranquilos do que na temporada passada, porque afinal o trabalho do Luiz Henrique é um trabalho a médio prazo, óbvio que quanto antes vierem os resultados melhor, mas ainda é um trabalho a médio prazo e que, apesar da derrota, é um time que tem uma ideia. A ideia, na sexta-feira à noite, não funcionou tão bem, já falei aqui um pouco, mas é um time que tem uma ideia. Então, vamos ver o quanto que essa ideia vai conseguir ser sempre colocada em prática. Seguinte, terça-feira começa a Champions, a gente tem Milan e Newcastle na terça-feira, jogo de mais cedo, tá? Então, fiquem ligados
Nos horários, PSG e Dortmund um pouco mais tarde, 4 da tarde aí no Brasil. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, 4 da tarde aí no Brasil. Na quarta-feira, e na terça-feira também Lazio e Atlético de Madrid. Na quarta-feira a gente tem Real Sociedad e Inter, Braga e Napoli. Na segunda-feira eu vou gravar vídeo de prévia dos jogos de terça. Vou focar, obviamente, em Milan e Newcastle, PSG e Dortmund, porque estão no mesmo grupo, Milan e PSG, e já faço num vídeo só, provavelmente. E aí, os jogos de quarta, não sei se vou conseguir fazer prévia, porque, obviamente, no jogo de terça o dia é bem complicado, não sei se vou conseguir fazer, provavelmente não, mas aí na quinta ou na quarta noite eu faço um pós de Real Sociedad e Inter, Braga e Napoli. Mas já aviso, são 2 jogos para esses 2 times vencerem, se quiserem, liderança do grupo, tá? Pra mim os 2 passam, mas liderança do grupo precisa vencer esses 2 jogos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, curte, compartilha com mais gente, porque muita gente ainda não sabe que eu estou fazendo vídeo aqui no YouTube, não só do Campeonato Francês, especialmente PSG, mas também do futebol italiano. Até o próximo vídeo. A gente se vê segunda-feira, semana de Champions, hein? Tchau, tchau, gente.